Uma ótima tarde na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um ótimo dia, uma ótima noite, independente do horário a qual que você vai ver esse vídeo. Dia 31/10/2023. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o referente tema: com Deus você pode. É isso mesmo, com Deus você pode. E o versículo a qual eu usarei como base para falar deste referente tema está no livro do Êxodo, capítulo 4, o segundo livro da Bíblia, o capítulo 4, o versículo 10, que diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem que bem fala, nem de ontem, nem de anteontem, nem desde que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Tema da mensagem: com Deus você pode. Eu quero pedir a você que puder curtir o vídeo, ver aí que a palavra de Deus está sendo anunciada com seriedade. O seu like, a sua curtida, se inscrever no canal, no YouTube, também no Instagram, faz com que o vídeo ele tenha mais visibilidade e o YouTube, o Instagram anuncie mais, vai subindo o vídeo e faz com que alcance mais corações. Um semeia, o outro rega, um dizima, o outro oferta, um prega, o outro ora e uns com seus pés vão. E o reino de Deus vai avançando. Tema da mensagem: com Deus você pode. Neste versículo, Deus ele está falando com Moisés, enviando Moisés para que Moisés volte a uma terra onde ele havia saído fugitivo, onde ele havia saído triste, de cabeça baixa. E Deus está falando com Moisés com que ele volte para aquela terra, que Deus vai fazer com que Moisés seja o libertador de Israel. Só que aí Moisés vai falar: Senhor, eu não posso. Eu não sou homem de bem fala, eu não sei me comunicar bem. Eu não sei dialogar bem, eu sou pesado de língua, sou pesado de boca. Eu não falo bem nem de ontem, nem de anteontem, nem de quando tu falaste ao teu servo, né? Só que mesmo assim Deus vai insistir com que Moisés ele vá. E aí eu digo para você que com Deus você pode. Eu tinha uma dificuldade de me expressar publicamente, de falar com as pessoas. Imaginasse de fazer um vídeo pregando na internet, ou até mesmo subir em um púlpito de uma igreja, ou até mesmo pregar na rua. E com Deus você pode. E aí aquilo que a gente imaginava, que a gente não era capaz ou capacitado, realmente não era para fazer, Deus ele capacita. Você vê que Moisés fala que não tem condição de cumprir a missão que Deus o havia designado, mas eu digo para você que com Deus você pode, igual como que Moisés fez, com Deus ele pôde fazer. Moisés foi o libertador de Israel, Deus fez dele um escritor, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Você vê aí, Deus usou Moisés em poder, Deus manifestações, demonstrações de poder, em pragas que Deus usou Moisés para que lançasse sobre o Egito, o rio de sangue, a praga das rãs, a praga das moscas, pragas dos piolhos, a morte do primogênito, o cajado que se transformou em serpente, depois voltou a ser cajado novamente. Isso que Moisés falou: eu não posso, eu não consigo, não dá. Com Deus você pode. No livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, Deus vai enviar Jeremias para que Jeremias vá também pregar a palavra, e Jeremias vai falar: Senhor, eu não posso porque eu ainda sou uma criança. Você vê que Jeremias, um homem de 30 anos de idade, mas para tamanha responsabilidade designado por Deus de anunciar o evangelho, ele se compara como uma criança, porque a responsabilidade era muito grande. É como pegar você que não estudou engenharia, ou que nunca dirigiu um carro, e falar: vai dirigir, fala: isso aqui para mim, eu sou igual uma criança, não tenho habilidade, capacitação para fazer. Mas aí quem Deus fez Jeremias, conhecido como profeta chorão, que chorava o choro de Deus, chorava sentindo a dor da nação de Israel que havia se desviado dos caminhos do Senhor. E Jeremias, que se sentiu uma criança, conseguiu cumprir o ministério, cumprir aquilo a qual ele foi designado aqui fazer-se. Aí eu repito para você novamente: com Deus você pode. No livro dos Juízes, no capítulo de número 7, Gideão está malhando trigo no lagar, e o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, aparece a Gideão e fala: vai nessa tua força, varão valoroso, porque livrarás a Israel da mão dos midianitas.
E Gideão falou: vai nessa tua força? Como assim? Eu sou o menor da casa de meu pai e a minha família é a mais pobre. Como assim que eu vou na minha força? Eu não sou capacitado, não tem como eu livrar Israel da mão dos midianitas. Com Deus você pode. E aí Deus vai falar para ele: vai nessa tua força. Vai nessa tua força, varão valoroso, que eu sou contigo. E quem foi Gideão? Que liderou, que derrubou a estátua de Baal, que liderou um exército e fez uma redução tão grande no exército de 32 mil soldados para 300 soldados. E com 300 soldados, Deus entregou a vitória nas mãos de Gideão. Torno a repetir a você que com Deus você pode. E Josué, capítulo 1, versículo 12, Deus vai falar para Josué: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo? Não pasme nem te espante diante dos teus inimigos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou contigo? E por que Deus vai falar para ele se animar? Porque ele estava desanimado. A missão de Josué era ser o sucessor e continuar o trabalho que Moisés havia começado. Que responsabilidade grande. E aí ele se sentiu temido, desanimado, incapacitado. Mas Josué guiou o povo. Ainda que não entrou todo mundo, mas ele guiou. E ele também conseguiu entrar. Torno a repetir a você que com Deus você pode. No livro de Ezequiel, no capítulo 37, Ezequiel está em meio a um vale de ossos secos, em uma visão espiritual tremenda, saindo do mundo físico, enxergando aquilo a qual o olho natural não pode ver, sendo transportado por Deus no espírito, saindo da realidade da nossa matéria carnal, e agora adentrando ao mundo espiritual, ele viu aquilo a qual os olhos naturais da humanidade não puderam ver. E aí Deus fala: pode viver esses ossos, Ezequiel? Tu sabes, Senhor. E Deus vai falar: profetiza, com Deus você pode. Profetiza, anuncia, pregue, fale da palavra. Que quem se encarrega de pôr o espírito, de pôr o nervo e a carne é Deus. Apenas anuncie, com Deus você pode. E Pedro na tempestade, o barco balançando, daqui a pouco aparece Jesus, cheio de luz, brilhando, como apareceste no Monte da Transfiguração para Pedro. E aí quando Jesus vem vindo e os discípulos assustados, pensando que é um fantasma, e Jesus fala: não tema, sou eu. Pedro ouve a voz, reconhece a voz de Jesus, porque a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E Pedro fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá até o Senhor. E Jesus disse: vem. E aqueles que estavam do barco, eu acredito que eles olharam e falaram: ele está doido, ele quer andar por cima do mar, ele vai se afogar. Ele quer bater de frente com a tempestade dessa. Mas com Deus você pode. Mas a Bíblia diz que ele andou por cima da tempestade. E por causa da sua ousadia e coragem de ir em direção a Jesus, mesmo com o vento contrário, com o mar revolto, quando ele começou a afundar, Jesus estendeu a mão. E o único que teve a experiência de andar sobre o mar dentre daqueles discípulos de Jesus foi Pedro. Com Deus você pode. Com Deus você pode tudo, irmão. Com Deus você pode se libertar das drogas. Com Deus você pode ser liberto do mundo do crime. Com Deus a prostituta pode ser liberta da prostituição. Com Deus você pode perdoar. Com Deus você pode ter um recomeço de vida. Com Deus a sua história pode mudar. Fique com essa mensagem. Com Deus você pode. Que Deus abençoe.